direto e único pelos seus atos, mas ao mesmo tempo reverente a Deus, no qual reconhece a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é mais possível educar as gerações novas segundo nenhum dos tipos anteriores de educação. Daí a rebeldia que vemos nas escolas, a inquietação da juventude, insatisfeita com a ordem social e cultural, ambas obsoletas, em que se encontram. A educação espírita se impõe como exigência dos tempos. Só ela poderá orientar os espíritos para a formação do homem novo, consciente de sua natureza e de seu destino, bem como de pertencer à humanidade cósmica e não aos exíguos limites da humanidade terrena. Só ela pode nos dar, nesse homem novo, a síntese de todas as fases da evolução anterior, numa formulação superior. Porque o homem espírita, ou o homem consciente, que essa nova educação nos dará, será ao mesmo tempo o cidadão, o cristão, o gentilhomem, o homem esclarecido e o homem psicológico, mas na conjugação de todos esses elementos numa dimensão espiritual e cósmica. Com isso não queremos dizer que toda a humanidade se converta ao espiritismo, mas tão somente que os princípios fundamentais do espiritismo serão as coordenadas do futuro, marcando o âmbito conceptual e ético da nova formação educacional. Não foi necessário que toda a humanidade se convertesse ao cristianismo para que os princípios deste remodelassem o mundo. O mesmo acontecerá com o espiritismo. A função da educação espírita é, portanto, a de abrir perspectivas novas ao processo educacional, adaptando-o às necessidades novas que surgiram com o desenvolvimento cultural e espiritual do homem. As escolas espíritas, como as escolas cristãs o fizeram, serão os centros dinamizadores da renovação. E a pedagogia espírita, como fez a pedagogia cristã, orientará a nova concepção educacional que está nascendo em nossos dias. Por outro lado, correntes avançadas da pedagogia contemporânea, como especialmente a do neocantismo, representada por Kirchsteiner na Alemanha e René Albert na França, darão sua contribuição para o desenvolvimento dessa profunda revolução educacional em marcha. Seria bom, por sinal, que os educadores espíritas procurassem aprofundar-se no estudo do Traité de Pedagogia Generale, de Hilbert, que nos parece um verdadeiro monumento de renovação educacional dentro das coordenadas espíritas. Como vemos, o nascimento da educação espírita ainda não se completou. Começando com Kardec, há mais de um século, ainda está se processando em nossos dias. Por isso mesmo, somos todos convocados a participar desse acontecimento espiritual, contribuindo cada qual da maneira que puder para que ele se complete o quanto antes. A pedagogia de Jesus. O que revela a existência de um pensamento pedagógico na orientação educacional dada por um mestre não são os seus títulos, são as coordenadas e a estrutura do seu ensino. Toda pedagogia se funda numa filosofia. No caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos. Essa filosofia, que é a própria essência do cristianismo, fornece a Jesus as diretrizes do seu ensino. E da análise dessas diretrizes resulta o reconhecimento, já largamente efetuado no plano pedagógico, de uma verdadeira pedagogia de Jesus. O pensamento pedagógico, orientador dos processos educacionais superiores, resulta da reflexão sobre os problemas da educação. Jesus não era um educador no sentido comum da palavra. Não possuía, como homem, nenhuma experiência educativa. Sua profissão era a do pai, segundo a tradição familiar, carpinteiro. Deixando de lado os problemas referentes à sua origem e natureza divinas e encarando humanamente os fatos, poderíamos falar numa pedagogia de Jesus? A história nos mostra o aparecimento de gênios que superaram por si mesmos as deficiências de sua formação cultural e deram lições aos mestres qualificados. Esse é um capítulo que constitui verdadeiro mistério da ontogênese, a ciência que trata da formação dos seres. Mas no Espiritismo o problema se esclarece facilmente com a lei da reencarnação. Esta lei nos explica que os espíritos se encarnam em diferentes graus de evolução, o que por sua vez explica as vocações que superam o meio cultural em que nascem certas criaturas e consequentemente resolve o problema da genialidade.
Francisco Arroyo, em sua monumental História Geral da Pedagogia, sustenta o seguinte: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de pedagogo da humanidade. O mesmo autor nos fornece esta breve mas expressiva lista de obras a respeito: Cristo como Mestre e Educador, de S. Howe, Berlim, 1902, Didática de Cristo, Metzler, publicado em Kempton, 1908, Jesus, Educador de seus Apóstolos, G. Delbreu, Paris, 1916. Os historiadores da educação e da pedagogia, entre os quais Monroy, Hubert, Luzuriaga, Marrou, Riboulet, Messer, Bonatelli, todos reconhecem a existência de uma pedagogia de Jesus que deu origem às várias formas da pedagogia cristã, nascida, como nota Arroyo, entre as formas pedagógicas da Humanitas Latinas e da paideia grega. Não se trata, pois, de uma novidade ou de um problema controverso, mas de assunto pacífico no campo pedagógico. Fundamentos pedagógicos. Os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Essa cosmovisão se opõe à concepção pagã e à concepção judaica. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo, não obstante os pontos de concordância existentes com várias delas. Bastaria isso para nos mostrar, à luz da ciência da educação, a legitimidade da tese que inclui Jesus entre os grandes educadores e pedagogos, colocando-o mesmo à frente de todos. Não se trata de uma posição religiosa, mas de uma constatação científica. A comparação entre a ideia de Deus do Velho Testamento e a ideia de Deus do Novo Testamento mostra-nos a diferença entre o mundo judeu e o mundo cristão. O Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais. Essa paternidade universal determina a fraternidade universal. O Deus Pai do Evangelho não é vingativo nem irado, não comanda exércitos para destruir povos e nações, mas ama todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o seu perdão generoso. Como diria Paulo mais tarde, o tempo da lei e da força fora substituído pelo tempo da graça e do amor. Os deuses olímpicos, cheios de paixões humanas, e os deuses brutais dos fenícios e dos babilônios, os deuses monstruosos dos egípcios, dos indianos e dos chineses são substituídos pelo Deus amor e paternal do Evangelho. O próprio Jeová irascível dos judeus, ciumento e vingativo, perde o seu poder sobre o mundo. Os pobres, os doentes, os sofredores, os escravos deixam de ser os condenados dos deuses e passam à categoria de bem-aventurados. A virtude não está mais na bravura e no heroísmo sangrento de gregos e romanos, mas na paciência e no perdão. Dar é melhor do que conquistar, humilhar-se é melhor do que vangloriar-se. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Os mortos não estão mortos, nem mergulhados nas entranhas da terra à espera do juízo final, mas estão mais vivos que os vivos. Da velha lei judaica não é modificado um só ponto referente ao bom procedimento do homem da terra, mas tudo mais é substituído pelo contrário. O culto a Deus é virado pelo avesso, nada mais de sacrifícios materiais, de rituais simbólicos, de privilégios sacerdotais. O único sacrifício é o das más paixões, do orgulho, da arrogância, da cupidez. A vaidade e a ambição devem dar lugar à humildade e à renúncia. A ignomínia da cruz transforma-se em santificação. As pitonisas e os oráculos são substituídos pelas manifestações mediúnicas das reuniões evangélicas, como vemos em Paulo e Coríntios. O objetivo da vida humana não é mais a conquista do céu pela violência, mas a implantação do reino de Deus na terra. As riquezas e o poder não são coisas desejáveis e invejáveis, mas fascinações perigosas que podem levar a criatura humana à perdição. As crianças não são desprezíveis, mas as preferidas de Deus, e para nos tornarmos dignos dele temos de nos fazer crianças.
Matar os pequeninos, os inocentes, os indefesos não é prova de valentia e de coragem, mas crime aos olhos de Deus. Não se consegue a salvação pela obediência à lei e pelos rituais do culto, as obras da lei, mas pelo aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, pela educação integral da criatura. Por isso é preciso nascer de novo, não em forma simbólica, mas naquele sentido que Nicodemos não podia compreender, nascer da água e do espírito. A água era o símbolo da matéria, do poder fecundante e gerador, nascer para se redimir, não da desobediência de Adão e Eva, mas dos seus próprios erros, como aconteceu ao cego de Jericó, como sucederá a Elias reencarnado em João Batista. A pedagogia da esperança. Desses princípios fundamentais resultava logicamente a pedagogia da esperança. A educação não era mais o ajustamento do ser aos moldes ditados pelos rabinos do templo, a imposição de fora para dentro da moral farisaica, mas o despertar das criaturas para Deus através dos estímulos da palavra e do exemplo. A salvação pela graça não era um privilégio de alguns, mas o direito de todos. Jesus ensinava e exemplificava e seus discípulos faziam o mesmo. Chamava as crianças a si para abençoá-las e despertar-lhes, com palavras de amor, os sentimentos mais puros. Nem os apóstolos entenderam aquela atitude estranha, um rabi cheio da sabedoria da Torá perder tempo com as crianças ao invés de ensinar coisas graves aos homens. Mas Jesus lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Sua condição de mestre é afirmada por ele mesmo: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Sim, ele é o mestre do mundo, o senhor dos homens, de todos os homens, sem qualquer distinção. Cada criatura humana é para ele um educando, um aluno, como escreveu o Dr. Sérgio Vale, matriculado na Escola da Terra. Assim, a Terra não é mais o paraíso dos privilegiados e o inferno dos condenados. É a grande escola em que todos aprendemos, em que todos nos educamos. A pedagogia da esperança oferece a todos a oportunidade de salvação, porque a salvação está na educação. Vejamos este expressivo trecho de Francisco Arroio em sua História Geral da Pedagogia. Jesus possui todas as qualidades do educador perfeito. Os recursos pedagógicos de que se serve conduzem o educando, com feliz e profunda alegria, à verdade essencial dos seus ensinos. Por isso pôde sacudir e despertar a consciência adormecida do seu próprio povo, asfixiado sob o peso excessivo da lei mosaica e da política imperialista da época. Os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Ele pronuncia as suas palavras de forma compreensível para todos, sempre nas ocasiões mais oportunas. Recorre frequentemente às imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. A pedagogia do mestre é também gradual. Não cai jamais em precipitações que possam fazer malograr o aprendizado. Semeia e espera que as sementes germinem e frutifiquem. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Como todo educador genial, Jesus emprega em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Seus colóquios decorrem sempre num ambiente de incomparável simpatia. E digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Os seus ensinos são claros e intuitivos. Cria figuras literárias e busca exemplos da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Aperfeiçoou a forma da parábola e revestiu-a de incomparável esplendor. Riboulet. Seus ensinos têm um toque de autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo o poder me foi concedido, mas exerce com suavidade a sua autoridade. Responde com bondade aos contraditores de boa fé e com energia aos que querem combatê-lo. A revolução pedagógica. Este quadro da didática de Jesus, aplicação da sua pedagogia, mostra-nos as raízes da revolução pedagógica do cristianismo. Costuma-se dizer, e com razão, que Rousseau produziu uma revolução copérnica na educação. Mas a seiva de toda a pedagogia de Rousseau foi bebida na pedagogia de Jesus. O Emílio começa por esta frase:
tudo está certo ao sair das mãos do Criador. Os homens, para Rousseau, nascem bons e puros, pois Deus é bondade e pureza. Mas ao entrarem nas relações sociais do mundo sofrem a queda na maldade e na impureza. E o dogma judeu da queda de Adão e Eva racionalizado numa interpretação cristã. Para Jesus a criança é pura e boa, mas o contato com os homens vai deformá-la e os homens precisam voltar a ser crianças para entrar no céu. A descoberta copérnica da psicologia infantil por Rousseau corresponde à diferença estabelecida por Jesus entre a criança e o homem. O respeito de Rousseau pelo desenvolvimento natural e gradual da criança, que não deve ser perturbado por exigências prematuras do ensino, equivale à condenação de Jesus para todos aqueles que violentarem um desses pequeninos. A educação natural de Rousseau, seguindo a graduação necessária do desenvolvimento psicológico e orgânico, lembra o respeito de Jesus pelas condições evolutivas do homem nos seus vários estágios, guardando os ensinos mais profundos para mais tarde. E o que Arroyo chama o método agógico da pedagogia de Jesus. Uma comparação mais rigorosa e pormenorizada provaria de sobejo que é Jesus o Pai e o verdadeiro inspirador da pedagogia moderna. Houve naturalmente o interregno do medievalismo, quando as interpretações errôneas do cristianismo e as infiltrações de ideias judaicas e pagãs na escola cristã a deformaram. Mas essa fase já havia sido prevista pelo Mestre e esse fenômeno confirma o seu respeito pelas leis naturais da evolução humana. A parábola do grão de trigo, ensino dialético do processo histórico, é suficiente para demonstrar isso. A parábola do fermento que leveda a farinha é outra confirmação. E dessas duas parábolas, reforçadas pela promessa do Espírito da Verdade, que seria enviado ao mundo para restabelecer os seus ensinos, ressalta que a pedagogia espírita é a própria ressurreição, no tempo devido e previsto no Evangelho, da pedagogia de Jesus. A educação espírita é a educação cristã que renasce em espírito e verdade. A didática de Kardec. A didática é hoje entendida como a arte de ensinar. Houve tempo em que se fazia confusão entre pedagogia e didática. Foi Comenius, no século XVIII, o responsável principal por essa confusão, quando publicou sua Didática Magna, que abrangia todo o seu pensamento pedagógico. Do século XIX ao XX, porém, o termo se definiu nos seus devidos limites, como exige a linguagem científica. Para melhor compreendermos essa palavra, que é de origem grega, devemos ir às suas raízes. Arroyo nos ensina. Em grego, ensinar e instruir se diz didaskou, didascalos é o mestre, didaxis a lição. André Moreiro, em sua Vida e Obra de Allan Kardec, lembra alguns trechos da apresentação do Plano para a Melhoria da Educação Pública, que o professor Denis Rivail submeteu ao Parlamento em 1828. Destacamos os seguintes trechos: os planos apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem definida, que se deveria estudar para ser professor, da mesma forma que se estuda a medicina para ser médico. Depois, explicando as condições necessárias ao bom desenvolvimento do ensino, conclui, e este é um ponto muito importante, que me proponho a desenvolver numa obra completa sobre a pedagogia. Moreiro lamenta, não chegou infelizmente a escrever essa obra. Allan Kardec, nos seus primeiros 30 anos de atividades pedagógicas, foi obrigado a viver no dia a dia, a esforçar-se para ganhar o pão cotidiano e sobretudo a empenhar-se na aplicação das suas teses pedagógicas. Mais tarde, o Espiritismo ocupou-lhe o tempo integral. Isso nos mostra que Kardec não escreveu a sua pedagogia por ter de se dedicar integralmente às pesquisas espíritas e à codificação do espiritismo. Mas se não pôde realizar o seu sonho pedagógico, por outro lado encontrou no espiritismo um vasto campo para a aplicação da sua didática. E o que vemos em toda a sua obra espírita, desde o Livro dos Espíritos até os livros subsidiários ou de introdução à doutrina, bem como nos valiosos fascículos correspondentes a quase 12 anos de seu trabalho pessoal na redação da Revista Espírita, obra imensa, que justamente considerou como sendo os Anais do Espiritismo indispensável ao estudo doutrinário. Assim,
Embora não tenhamos hoje uma pedagogia do mestre, temos a didática do grande professor de Espiritismo, como foi chamado na época. Essa didática ressalta de todo o seu trabalho e podemos ver, em relação com alguns tópicos de suas obras publicadas anteriormente e admitidas pela Universidade de França, que o seu método de ensino seguiu no Espiritismo a mesma orientação e as mesmas normas do seu tempo de professor e diretor de instituto daquela universidade. A didática naturalista. Jesus criou a didática naturalista, que se funda nas leis naturais e delas se serve para o ensino espontâneo. Todas as suas lições eram dadas em termos comparativos, sem artifícios, com simplicidade e naturalidade. Sua própria teologia não escapava a essa regra. Deus não era uma entidade mitológica, distanciada do homem, mas o Pai dos homens, semelhante a todos os pais, vivendo no coração dos filhos e dialogando com eles no íntimo de cada um. Não está escrito, dizia ele, vós sois deuses. Quando fazia um milagre, ou seja, quando produzia, pelo poder natural do seu espírito, um fenômeno hoje chamado paranormal, explicava aos discípulos que eles podiam fazer o mesmo e até mais do que ele fizera. O sobrenatural do cristianismo não provém de Jesus, mas dos homens, da mentalidade mitológica dos que não o puderam compreender e o transformaram em mito. Vejamos esta heresia de Paulo em Coríntios 15 e 16. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus eram fatos naturais, que ocorrem com todos os homens. O próprio Jesus diria a Madalena, depois da ressurreição, ainda não fui para meu Pai e vosso Pai. A categoria do natural era o fundamento de todo o ensino de Jesus e, portanto, de toda a sua didática. Essa categoria filosófica do cristianismo desapareceu na Idade Média, no milênio sombrio em que a verdade cristã se misturou e confundiu com os erros e os enganos do paganismo e do judaísmo. Mas no Renascimento a categoria cristã do natural ressurge das cinzas. E pedagogicamente é com Rousseau que ela vai se impor novamente ao mundo. O naturalismo deísta de Rousseau é um rebento da seiva cristã. E esse rebento vai se desenvolver no pensamento de grandes pedagogos do futuro. O maior deles será Pestalozzi, o herói e mártir da pedagogia filantrópica, que significativamente será o mestre e o pai espiritual de Allan Kardec. A pedagogia filantrópica é o ensino a serviço da caridade e sua didática é a do amor. A pedagogia de Jesus e sua didática renascem com Pestalozzi, que as transmite a Kardec. Uma tocha passa de mão a mão, como diria Moreio, em nossos dias. Mas a caridade não é uma graça sobrenatural, é antes a virtude humana da fraternidade, sob a paternidade natural de Deus. Vemos todos os elementos da categoria cristã do natural restabelecidos nesse episódio histórico e pedagógico para assinalar os tempos novos como a Era do Consolador. Por isso a didática de Kardec seguirá a mesma linha naturalista da didática de Jesus, empregando a linguagem da simplicidade e os métodos naturais da razão e da intuição. Vejamos como Kardec descreveu o método do professor-discípulo de Pestalozzi: toma a criança ao sair das mãos da natureza para acompanhá-la em seu desenvolvimento. Considera como se desenvolvem as suas ideias, estuda as suas necessidades e as suas faculdades. Depois de numerosas observações estabelece um método que consiste essencialmente em aproveitar as faculdades que a criança recebeu da natureza, a fim de proporcionar-lhe um raciocínio sádio e acostumá-la a pôr em ordem as suas ideias. O professor procura desenvolver na criança o espírito de observação e a memória, porque a criança nasce observadora e o seu espírito de curiosidade e de análise precisa apenas de uma ajuda mínima. Basta ao professor ser ao mesmo tempo amável e severo. Kardec resume os 6 princípios fundamentais do sistema pestalozziano, que empregava em suas obras didáticas e empregará a seguir no ensino espírita. 1. Cultivar o espírito natural de observação do educando, chamando-lhe a atenção para os objetos que o rodeiam. 2. Cultivar-lhe a inteligência, seguindo a marcha que possibilite ao aluno descobrir as regras por si próprio. 3.
Partir sempre do conhecimento para o desconhecido, do simples para o composto. 4. Evitar toda atitude mecânica, fazendo o aluno compreender o alvo e a razão de tudo o que faz. 5. Fazê-lo apalpar com os dedos e com a vista todas as realidades. 6. Confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Todos esses dados se encontram na introdução de seu curso prático de aritmética. Moreau comenta, os princípios 3 e 5 parecem ter sido aproveitados palavra por palavra para a elaboração de O Livro dos Médiuns, o que prova a importância extraordinária da fase de Yverdun na vida do futuro fundador do Espiritismo. E cita esta observação de Henri Sauce, amigo, companheiro e primeiro biógrafo de Kardec: foi nessa escola que se desenvolveu as ideias que deviam torná-lo um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. Observação e ensino. Podemos ver em todas as obras de Kardec a constante sucessão de dois elementos dinâmicos da sua didática, a observação e o ensino. Por isso ele definiu o Espiritismo como ciência de observação e doutrina filosófica. A observação implicava a experimentação, pois sem esta não se completaria. Uma vez observados os fatos de maneira rigorosa e submetidos à comprovação da experiência, esses fatos passavam do conhecido, a realidade palpável e verificável, para o campo do desconhecido, a explicação do mistério, com a revelação de suas leis e sua natureza, passando a constituir elementos de uma filosofia desprovida do espírito de sistema. Esta necessidade de liberdade para o pensamento, que não devia prender-se às exigências de uma lógica artificial, à moda das formulações filosóficas em voga, colocaria a filosofia espírita na vanguarda no movimento filosófico da época. Os prejuízos do espírito de sistema, segundo vemos em Livros dos Espíritos, lhe foram revelados pelos próprios espíritos em significativa mensagem. Mas essa revelação correspondia precisamente à posição de observador que Kardec assumira. Sem nenhuma intenção preconcebida, sem forçar as conclusões para não distorcer a verdade procurada, Kardec submetia as suas observações à rigorosa análise. Guardava-se ao mesmo tempo do preconceito e da precipitação, como ensinara Descartes, seu precursor na observação livre, na pesquisa desinteressada e nas relações mediúnicas com o espírito da verdade. Vejamos nas suas próprias palavras como ele procedia no trato dos fenômenos paranormais. Os trechos seguintes pertencem à introdução ao estudo da doutrina espírita que abre o Livro dos Espíritos, e referência à sua observação dos curiosos fenômenos de movimentos de objetos sem contato. O movimento circular nada tinha de extraordinário, pois pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos estar em face de um pequeno reflexo do movimento geral do universo, ou, melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente, era brusco, desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso ou mantido no espaço. Não obstante, nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores e mandar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Essa ponderação, essa frieza racional, essa lucidez mental livravam o seu espírito de qualquer arrebatamento místico. O próprio Richetti reconheceria, no seu tratado de metapsíquica, na crítica feita a Kardec, a vocação do mestre para a observação rigorosa e a experimentação científica. A sua aceitação da hipótese de participação de espíritos nos fenômenos chega lentamente, numa batalha consciente de razão com a intuição. E a sua convicção espírita se forma na comprovação metódica da presença de inteligências invisíveis agindo sobre a matéria. Assim, Kardec realiza, com antecipação de mais de um século, e praticamente sozinho,
a façanha científica das equipes de pesquisadores da parapsicologia, que hoje ainda se aturdem com a realidade espiritual que lhes queima as mãos em todo o mundo, inclusive na área soviética materialista. E só depois de convicto, solidamente firmado em milhares de provas indestrutíveis, resolve servir-se da sua didática naturalista para ensinar ao mundo assombrado e indignado os princípios da nova ciência. Mas então nada mais o deterá. Nem os anátemas do clero, nem as críticas dos cientistas, nem as diatribes da imprensa, nem o riso da ignorância ilustrada. O professor ensina e o mundo aprende. Uma nova ciência surgiu, uma nova era está nascendo, a educação integral de Jesus ressuscitou e a sua didática naturalista afugenta as últimas sombras do mistério e do sobrenatural. A educação cristã se restabelece na escola da terra, livre dos prejuízos do espírito de sistema, no corpo espiritual, que os cientistas chamam hoje de corpo bioplástico, da educação espírita. O Livro dos Espíritos e Educação. A primeira característica de O Livro dos Espíritos, nem sempre percebida, é a sua forma didática. Não fosse Kardec um pedagogo, habituado à disciplina pestalozziana, e os Espíritos do Senhor não teriam conseguido na Terra um tão puro reflexo dos seus pensamentos. Mas a didática de Kardec nessa obra não se limita à técnica de ensinar. E uma didática transcendente insuflada pelo Espírito, que mais se aproxima da didática magna de Comenius do que dos manuais técnicos dos nossos dias. A educação espírita brota desse livro como água da fonte, espontânea e necessária. Logo na introdução temos um exemplo disso. Não se trata apenas de introdução à obra, mas à doutrina espírita. Ao invés de uma justificativa e uma explicação do livro, temos uma abertura para a compreensão de todo o seu conteúdo e até mesmo da posição do Espiritismo no vasto panorama da cultura terrena, abrangendo as áreas até então conflitivas do conhecimento e estabelecendo entre elas as ligações indispensáveis. Sim, indispensáveis porque o conflito entre as áreas culturais era o maior obstáculo à compreensão global do homem que o Espiritismo trazia. Ainda agora, em nossos dias, o professor Rini assinalou a existência de várias concepções antropológicas conflitivas, a religiosa ou teológica, a científica ou materialista, a filosófica materialista ou espiritualista e assim por diante. Ver o novo mundo da mente, de Rini, o que a parapsicologia se propõe a fazer, mais de 100 anos depois, Kardec já realizara com o Livro dos Espíritos. Se os cientistas não perceberam isso, os espíritas por todo o mundo se beneficiaram com a nova concepção gestáltica e se incumbiram de propagá-la. Bastaria isso para mostrar e provar que a didática de Kardec nessa obra transcendeu os limites puramente didáticos para atingir dimensões pedagógicas. Não poderíamos dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia, pois o seu objetivo específico não é a pedagogia. Mas é evidente que se trata de um verdadeiro manual de educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. O ensino ressalta desde as primeiras linhas e se desenvolve até as últimas, sem solução de continuidade. Mas esse ensino não se limita à transmissão de dados técnicos de informações culturais objetivas. Pelo contrário, projeta-se além desses dados e leva o estudante ao campo pedagógico da formação moral e espiritual. Ao terminar a sua leitura, o estudante atento e perspicaz adquiriu novos conhecimentos, mas conquistou principalmente uma nova concepção do homem, da vida e do universo. E mais do que isso, realizou o desígnio da sua própria existência, que é a sintonia do seu ser com o Ser Supremo, Deus. O Sr. Sanson, materialista, lendo esse livro volta ao espiritualismo e se reencontra com Deus. Os caminhos da fé lhe eram vedados pela barreira do ilogismo religioso, mas o Livro dos Espíritos lhe demonstrou que entre os caminhos para Deus o da razão era o mais seguro. Este exemplo concreto e histórico, referido pelo próprio Kardec, mostrando-nos a ligação das áreas culturais. Sanson ilustra essa ligação, como tantos outros o faria mais tarde, ao atingir a fé pela razão. Podemos dizer que, na educação,
Segundo a conhecida proposição de Kirchensteiner, a didática é o campo da cultura objetiva e a pedagogia, que abrange naturalmente aquela, é o campo da cultura subjetiva. Mais de 100 anos antes de Kirchensteiner fazer essa proposição, Kardec já havia utilizado com êxito na elaboração de O Livro dos Espíritos. Podeis alegar que essa não foi uma realização de Kardec, e sim dos espíritos. Convém lembrar que a organização do livro, e até mesmo a sua fatura na produção do texto, através das perguntas que provocaram as respostas espirituais, estiveram a cargo de Kardec. Nessa prodigiosa elaboração os espíritos contribuíram com a matéria-prima, mas Kardec foi o artesão paciente e lúcido, esclarecido e capaz. A preocupação de Kardec com as palavras, por exemplo, revela o cuidado do professor terreno que tem de aplicar os termos com exatidão para se fazer compreender. Os espíritos não se importavam com isso, como muitas vezes disseram ao mestre, pois o que lhes interessava era o pensamento e seu significado intrínseco, sua substância. Mas Kardec estava encarnado, era o homem no mundo, e por isso mesmo atento aos problemas do mundo. Vemos na introdução como ele, logo de início procura e consegue definir com clareza os termos para que a ambiguidade das palavras não leve o leitor a confusões perigosas ou os possíveis exegetas a interpretações deturpadoras. O resumo da doutrina dos espíritos, que encontramos na introdução, é outra prova do trabalho pessoal de Kardec e da maneira por que ele sabia colocar a didática em função da educação, entrosando-a na pedagogia não só como instrumento de ensino, mas sobretudo como função pedagógica. A leitura atenta e meditada desse resumo seria suficiente para esclarecer um leitor realmente interessado no assunto e predispô-lo à renovação interior. Nesse sentido, podemos dizer que Kardec realizou o sonho de Pestalozzi, deu ao mundo uma forma viva de ensino que ao mesmo tempo informa e forma, instrui e moraliza. A dinâmica pedagógica de O Livro dos Espíritos teria impedido o desvirtuamento da educação através do pragmatismo educacional, se porventura os pedagogos do século XX o tivessem encarado com isenção de ânimo e os cientistas, na sua maioria, não se tivessem deixado embriagar pelas teorias materialistas. Os novos dados. O ensino de O Livro dos Espíritos se constitui da transmissão para os educandos dos novos dados sobre o homem, a vida, a natureza e o universo que a ciência espírita conseguiu obter através da pesquisa, da observação e da revelação. O problema da revelação, que levanta suspeitas e objeções na área científica propriamente dita, é explicado de maneira didática. Até Kardec a revelação era divina e só divina, e se escrevia assim como fizemos, com inicial maiúscula. Dela se originava a teologia, a ciência de Deus feita pelos homens. A partir de Kardec a situação é outra. Descartes, inspirado pelo Espírito da Verdade, já havia demonstrado no século XVII que a ciência divina proveniente da revelação se opunham às ciências humanas provenientes da razão. Kardec foi além e demonstrou a existência de dois tipos de revelação, a divina e a humana. A ciência espírita se apresentava como produto da conjugação dessas duas formas. De um lado tínhamos a revelação divina feita pelos espíritos, de outro a revelação humana feita pelos homens. Todo cientista capaz de descobrir novas leis naturais é um revelador, pois na verdade revela uma realidade oculta. A ciência espírita fundia a revelação divina com a revelação humana. Os espíritos revelavam no geral, os homens no particular. Vamos a um exemplo concreto. Os espíritos revelaram a Kardec que muitos espíritos não sabiam que haviam morrido. Kardec estranhou e pôs em dúvida esse dado da revelação. Mas para esclarecer o problema entregou-se à pesquisa e esta lhe mostrou que os espíritos tinham razão. Kardec poderia ter se apoiado em pressupostos da tradição espiritualista, inclusive da tradição judaica a respeito, mas não procedeu assim porque o seu critério científico exigia a comprovação objetiva dos fatos. Quem quiser consultar a coleção da Revista Espírita sobre esse assunto verá como Kardec conseguiu objetivar esse problema subjetivo com a questão do desprendimento do espírito durante o sono,
com o problema da obsessão e também com o problema da existência do corpo espiritual, perispírito, e assim por diante. A própria existência de Deus e a questão de sua imanência e transcendência, inacessíveis à ciência, segundo a tese kantiana, Kardec submeteu à observação e à lógica. Depois dele o professor Ernesto Bozano sugeriu a hipótese do Deus éter, mas Kardec não se prendera ao campo das leis físicas, recorrendo ao princípio de causa e efeito e firmando o princípio espírita de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A ideia de evolução se infiltrara na ciência e na filosofia desde o século XVIII. Kardec a recebeu dos espíritos, mas também a submeteu à observação. No caso da evolução do homem, submeteu ainda à pesquisa através da mediunidade e conseguiu demonstrar a sua realidade de maneira positiva. Assim, os dados da nova ciência, que Kardec chamou de ciência do espírito, ofereciam uma nova concepção do homem e do mundo que tinha de ser ensinada à humanidade. A transmissão desses dados coube à didática de Kardec em O Livro dos Espíritos. O Novo Homem. Esse volume de informações novas que abriam novas perspectivas para o futuro humano, Kardec, o pedagogo e professor, submeteu naturalmente ao controle pedagógico da formação do novo homem. Surge aí, precisamente nesse ponto do processo espírita, a conexão necessária, entendendo-se a necessidade no mais rigoroso sentido lógico, do espiritismo com o cristianismo. Jesus também havia procedido assim. Oferecerá aos homens novos dados sobre a sua natureza e sobre a natureza do universo, provando através de demonstrações práticas a realidade do seu ensino, os fatos espíritas que constam dos evangelhos, os fenômenos físicos por ele produzidos, os fenômenos de transfiguração e materializações ou aparições tangíveis, como no Monte Tabor, e os ocorridos com ele mesmo após a morte. Por outro lado, apoiando-se nesses dados, Jesus afirmará a necessidade de transformação do homem velho em homem novo e aplicará a sua pedagogia nesse sentido. Kardec dava continuação a esse trabalho de Jesus e verificava que a moral evangélica preenchia todos os requisitos da nova formação do homem a partir do século XIX. O Livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita, e também um manual de aperfeiçoamento humano que culmina na sua última parte, dedicada às leis morais. Nesse sentido, a estrutura da obra é clara, parte da questão da existência de Deus, examina o problema da criação, situa o homem no contexto universal, demonstra sua natureza espiritual e não sujeita à destruição da morte, investiga o mundo de após-morte, revela a lei de reencarnação progressiva e teológica, estuda as relações dos espíritos com os homens, descobre a lei de adoração e explica o seu desenvolvimento, trata das penas e recompensas futuras e aponta Jesus como modelo da perfeição humana, dando à humanidade a educação integral de que ela necessita. O Livro dos Espíritos é, pois, um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra. O Espiritismo na escola. Não há nenhum impedimento de ordem lógica, ética, psicológica ou legal para o ensino do Espiritismo nas escolas públicas ou particulares. Algumas pessoas complicadas, dessas que gostam de descobrir problemas em tudo, criaram uma controvérsia a respeito. Há, por exemplo, a posição dos que só admitem o ensino do Espiritismo nas instituições doutrinárias e no lar. E uma posição antiquada e que incide em dois erros fundamentais: a. o segregacionismo religioso, b. a domesticidade religiosa. Restringir o ensino do Espiritismo às instituições, centros, grupos, uniões, federações etc., querer fechá-lo exclusivamente no âmbito do movimento doutrinário, é tomar uma posição tipicamente igrejeira e, portanto monacal, fazendo do Espiritismo o que os monges do início da Idade Média fizeram do cristianismo. Restringi-lo ao lar é voltar ao tempo da educação familiar, que já não pode mais imperar em nossa civilização industrial. Além disso, o próprio conceito de Espiritismo sai diminuído, pois a doutrina perde a sua grandeza e se reduz a uma espécie de seita religiosa das mais íntimas,
do tipo da simples crendice que só deve ser tratada entre quatro paredes. Aos que defendem o ensino espírita obrigatório nas escolas espíritas e alegam: quem não quer que seu filho aprenda espiritismo, que procure outras escolas. Como no caso anterior, esta posição é retrógrada e anti-espírita, pois revela um sectarismo agudo e um evidente desrespeito àquilo que é básico no espiritismo, o princípio de liberdade de consciência. Qualquer tentativa de violação da consciência e imposição de princípios é gritantemente contrária à própria natureza do espiritismo. Como se poderia manter o nome de espírita numa escola que se opusesse assim à própria doutrina? Mas há também, entre os que admitem o ensino escolar do espiritismo, a conhecida controvérsia religião x-ciência. Uns entendem que o espiritismo não pode entrar no currículo como religião porque não é apenas isso, outros entendem que sim. E outros, ainda, pensam que ele só deve entrar no currículo escolar como ciência. Enquanto discutem suas opiniões, os alunos espíritas são obrigados, nas escolas públicas e particulares, a frequentar aulas de religião católica ou protestante, não com prejuízo para a doutrina, que nada sofre com isso, mas com evidente prejuízo pedagógico para sua formação. Este é o ponto capital da questão, segundo nos parece. A situação dos alunos espíritas já é por si mesma marginal. As falsidades propagadas sobre o espiritismo através de gerações sucessivas, os preconceitos mantidos no culto da tradição familiar, as confusões intencionais ou não entre espiritismo e as formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, particularmente a macumba, fazem que os alunos espíritas sejam olhados com suspeita pelos colegas e os mestres. Acrescendo-se a tudo isso o retraimento dos próprios espíritas, que se negam a lecionar a sua doutrina ou a admitir que ela possa ser ensinada livremente numa classe, é fácil imaginar-se a situação de constrangimento dos alunos espíritas no processo escolar. Pedagogicamente, essa situação não é apenas um erro, mas um verdadeiro crime, o crime de segregacionismo condenado pela Lei Afonso Arinos no caso racial. Questão religiosa. Aos que dizem também que o espiritismo não é religião e por isso não merece a franquia legal do ensino religioso nas escolas. Mas a segunda intenção, nesse caso, é tão evidente que chega a passar para o primeiro plano. Compreendeis logo que a intenção principal desse argumento é impedir o ensino espírita nas escolas. Perguntemos, não obstante, se há alguma substância nessa alegação. O espiritismo é uma doutrina escrita, codificada. Tem as suas escrituras e as suas raízes escriturísticas. O fato de ter surgido como ciência e de se conservar legitimamente como tal não exclui a possibilidade da existência de um conteúdo religioso em sua estrutura doutrinária. Tanto mais que ele, o espiritismo, desde o início, a partir de Kardec, e antes mesmo de Kardec, desde a sua fase pré-histórica, que vai de Swedenborg até as Irmãs Fox, segundo Conan Doyle, ele mesmo sempre se considerou como religião. Por isso as suas escrituras, embora não se considerando sagradas, estão naturalmente ligadas às escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo, a Bíblia e os Evangelhos. Como ensina André Moreiro, aluno atual de Kardec, o espiritismo é religião quando trata da sobrevivência da alma após a morte do corpo, do seu destino na vida espiritual e de suas relações com Deus. Esses problemas, como já afirmou Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, constituem mesmo a essência e a força do espiritismo, sendo inegavelmente problemas religiosos e não científicos. Para dizer que o espiritismo não é religião, teríamos de tirar dele os espíritos. E o que sobraria então? Apenas a ciência dos fenômenos paranormais? Então não seria espiritismo, mas metapsíquica ou parapsicologia. Não queremos aprofundar a questão, já tão exaustivamente tratada por outros, para não nos desviarmos do objetivo deste trabalho. Lembremos apenas que até o positivismo, a doutrina filosófico-científica de Augusto Comte, mesmo sem tratar desses problemas metafísicos, acabou criando uma religião, que por sinal considerou como sucessora e herdeira do catolicismo. Sabemos que toda filosofia exige a elaboração de uma moral,
de um código de comportamento social segundo seus princípios. Quando essa moral envolve o destino do homem, mesmo na Terra, como no caso do positivismo, ela se transforma em religião. Kardec identificou a moral espírita com a moral cristã. Os espíritos foram os primeiros a lhe dizer isso e continuam a dizê-lo até hoje, através de todas as comunicações elevadas. Ora, Kardec definiu o espiritismo como ciência e filosofia que se completam na moral. Mais tarde esclareceu, em seu último discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como bem nos lembra em valioso trabalho o Dr. Luís Monteiro de Barros, que essa moral é na verdade religião. Mas bastariam os tópicos religiosos da codificação e livros como o Evangelho segundo o Espiritismo para vermos que o Espiritismo é religião. Alegam os contraditores que a religião exige elementos que o Espiritismo não possui, como sacerdócio organizado, culto com rituais e liturgia. Mas isso é simplesmente ignorar o verdadeiro conceito de religião e apegar-se a definições superadas de dicionários populares. E também ignorar o ensino de Jesus nos evangelhos sobre a religião em espírito e verdade. A essência da religião é o que importa e não os aparatos humanos de que a revestem na ordem social. Religião é o desenvolvimento no homem do sentimento religioso, daquela lei de adoração a que Kardec dedicou todo um capítulo em O Livro dos Espíritos. Quem ousaria negar que o Espiritismo religa o homem a Deus, que devolve aos ateus a plenitude dos seus sentimentos religiosos desfigurados pelas encenações e as falsas explicações das religiões formalistas? Por outro lado, a lei brasileira reconhece o Espiritismo como religião. Não se trata de um reconhecimento formal, pois não há nenhuma forma legal de se decretar que alguma coisa seja religião, mas de um reconhecimento tácito e tradicional. Desde os fins do Império e através de toda a República o Espiritismo se beneficiou, no Brasil, das regalias religiosas, embora mínimas, como seja o reconhecimento oficial, em documentos de toda espécie, de que certas pessoas professam a religião espírita, o que se verifica inclusive nos formulários censitários e nas estatísticas oficiais. Negar, pois, que o Espiritismo seja religião é simples desconhecimento, simples ignorância do conceito de religião, da nossa tradição e da nossa posição oficial a respeito. Ou, o que seria pior, é simplesmente má-fé. A ciência espírita. Quanto à ciência espírita, a confusão reinante não é menor, pois a má-fé está presente em todos os campos em que o sectarismo se infiltra. Se uns dizem que o Espiritismo não é religião, outros afirmam que ele não é ciência. Ultimamente apareceram também alguns extravagantes que negam a existência da filosofia espírita. Dessa maneira se fecha o círculo da reação, negando ao Espiritismo todos os seus aspectos. Mas só quem não tem a menor noção de filosofia pode dizer tal coisa, pois todos sabemos que a filosofia é uma concepção do mundo e que há tantas filosofias quanto as concepções formuladas. A primeira característica do Espiritismo, que mais ressalta à vista, é a sua concepção renovadora do mundo, da vida e do homem, colocada como um marco divisório entre o materialismo e o espiritualismo dogmáticos, ambos dogmáticos, para abrir à humanidade as possibilidades da era cósmica em que hoje nos encontramos. Mas analisemos o problema da ciência espírita no tocante ao ensino escolar do Espiritismo. Seria possível introduzirmos essa ciência nos currículos escolares atuais? Sabemos que não, pois a própria parapsicologia, que é inegavelmente uma ciência de tipo comum, com metodologia integrada nas exigências científicas comuns e aceita em todas as grandes universidades mundiais, encontra ainda hoje a repulsa dos nossos próprios meios universitários, amedrontados, não com ela, mas com o desenvolvimento do espiritismo no país. Então, dizem alguns, está aí a prova de que o espiritismo não é ciência, pois se o fosse ninguém poderia recusá-lo num currículo científico. Também o magnetismo foi recusado durante anos e por fim tiveram de admiti-lo, embora com o nome novo de hipnotismo. O problema da ciência espírita foi bem colocado por Kardec desde a introdução de O Livro dos Espíritos.
Kardec mostrou que o espiritismo é a ciência do espírito e não deve ser confundido com as ciências que se aplicam aos vários campos da matéria. Por isso, porque o seu objeto é o espírito, os seus métodos de pesquisa e de observação têm de ser outros. Se as ciências materialistas se recusam a admiti-lo no seu convívio é simplesmente porque o pensamento materialista, dominante após a queda do absolutismo teológico da Idade Média, está ainda amedrontado diante dos problemas metafísicos. Podemos lembrar o refrão popular: gato escaldado tem medo de água fria. A ciência espírita, porém, não é metafísica no sentido clássico do termo. Seus métodos de pesquisa são positivos e exigem comprovações rigorosas. Cabe, portanto, à Universidade Espírita, que felizmente já está se organizando entre nós, a grande tarefa de provar que a ciência espírita deve ocupar o seu lugar no mundo das ciências. Da mesma maneira que a psicologia e a sociologia encontram ainda hoje pessoas que lhes negam a qualificação de ciências, por não se enquadrarem e não poderem de fato enquadrar-se nos métodos materiais de pesquisa, o espiritismo como ciência encontra a objeção das criaturas sistemáticas. Enquanto perdura essa situação, não é justo negarmos, nós mesmos, os espíritas, o direito ao espiritismo de penetrar nas escolas como religião. Se não podemos começar pelo começo, mas nos permitem começar pelo fim, que mal há nisso? Na verdade, o espiritismo pode ser aprendido de diante para trás ou de trás para diante, de cima para baixo ou de baixo para cima, pois a sua estrutura global permite-nos o acesso à sua realidade por qualquer lado. E para que os maliciosos não digam que isso é uma estratégia de tipo inferior, lembremos que em todo o campo do conhecimento as coisas se passam exatamente assim. A sequência espírita de ciência, filosofia e religião não é privativa da nossa doutrina. Já vimos o caso do positivismo. Essa filosofia científica parte dos dados da ciência para formular uma concepção do mundo e através desta chega à religião. O trânsito de um campo do conhecimento para outro está sempre aberto ao espírito. E quando encaramos os problemas a sério, não nos contentando apenas com um dos seus aspectos, esse trânsito é obrigatório. Por outro lado, existem os dois processos fundamentais da lógica, o dedutivo e o indutivo, que não devemos esquecer. A filosofia e a religião são dedutivas, partem de grandes princípios metafísicos como o da existência de Deus, por exemplo, para deduzirem a realidade concreta. A ciência é indutiva, parte da multiplicidade dos fenômenos para chegar a uma indução da realidade. Essa razão de dizermos que podemos conhecer o espiritismo começando de baixo para cima ou vice-versa. Tanto mais que a religião espírita põe a sua ênfase na indução, fazendo questão de mostrar que chegou à prova da existência de Deus, da sobrevivência espiritual e da lei de adoração, a partir do exame dos fenômenos. Solução filosófica. Parece que podemos chegar assim a uma solução filosófica do problema do ensino religioso na escola. O que interessa ao espiritismo não é o tipo de ensino sectário que hoje se processa de maneira negativa ou inócua no meio escolar. O que se deve ensinar na escola, para que ela se liberte do laicismo a que foi obrigada pela pressão sectária, não é esta ou aquela religião, denominação ou seita religiosa, mas a religião como um todo, como uma província específica do conhecimento, como um campo cultural que não pode ser omitido no processo de transmissão da cultura. A escola laica deixaria então de ser ateia ou sectária para se tornar uma escola que engloba no seu ensino todo o sistema cultural. Para isso, o ensino religioso deve ser dado na escola, em todos os graus do ensino, como matéria filosófica, abrangendo a história, a filosofia e a psicologia da religião. Dessa maneira atingiríamos o verdadeiro objetivo escolar, que é a formação cultural no mais amplo sentido, sem as limitações sectárias e as idiosincrasias grupais que hoje deturpam e criam conflitos insanáveis em nossos sistemas escolares. A escola espírita deve dar o exemplo nesse sentido, deve fazer-se pioneira dessa renovação escolar. Com esse sistema afastamos da escola o sectarismo antipedagógico e o segregacionismo criminoso, devolvendo-lhe ao mesmo tempo o ensino da religião,
ou seja, a alma que lhe falta. Vai longe o tempo em que o Estado se confundia com a religião. Estamos na era cósmica e todos compreendemos a mensagem cristã do Deus único. O Estado não pode mais interessar-se por esta ou aquela religião, por esta ou aquela seita. O que lhe interessa de fato é a religião,